Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha fazer a obra dele na sua vida, para que, através dele, do Espírito Santo, através da direção dele, a sua alma seja cheia de paz. E uma vez ela sendo cheia de paz, a sua alma será alegre, terá a alegria completa do Senhor Jesus. Alegria completa do Senhor Jesus só é possível quando o Espírito nosso é dirigido, ou melhor, a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso espírito é dirigido pelo Espírito de Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus. Então, presta atenção, é através do Espírito Santo que o nosso espírito encontra condições de conduzir o nosso coração. E uma vez o nosso coração sendo obediente, submisso ao Espírito, ao nosso Espírito, que é dirigido pelo Espírito Santo, então o nosso coração, ou seja, a nossa alma, vai ter paz. E uma vez ela tendo paz, você vai ter um coração alegre. A alegria completa de Jesus vai estar dentro do seu coração. É óbvio que tudo isso faz com que o nosso corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés, agradeça. Agradeça a Deus. Então presta atenção, hein? Muita atenção. Primeiro, o nosso espírito, quando ele recebe a unção, a direção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, quando o nosso espírito, a nossa mente, a nossa inteligência se submete ao Espírito de Deus, então o Espírito de Deus guia o nosso espírito. O nosso espírito, por sua vez, vai guiar o nosso coração. O nosso coração, por sua vez, vai ficar alegre, feliz da vida, e o nosso corpo vai agradecer. Lembra que, como o sábio disse, que mente sã, corpo são. É isso aí. Mas tudo depende do Espírito Santo. Sem ele, sem o Espírito Santo, o nosso espírito não sabe o que fazer, está perdido, desorientado. Então ele acaba dando ouvidos à voz do coração, que é um elemento enganador, enganoso, cruel. E, consequentemente, quem vai sofrer as consequências será o corpo. Claro, toda a trindade vai sofrer, mas o corpo vai absorver toda a dor, todo o desconforto, toda a falta de paz, toda aquela nhaca do inferno que existe neste mundo. Entendeu? É uma coisa assim, é simples para entender. Presta atenção. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dirigindo a mente do apóstolo Paulo, escreveu estas palavras. Ele disse: não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem,
abstende-vos de toda a aparência do mal. Quer dizer, presta atenção, não apagueis o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo é resistir, é confrontá-lo, é rejeitá-lo, é desprezá-lo. O Espírito Santo foi enviado para substituir o Senhor Jesus. Lembra que ele disse, olha, não vou deixá-los órfãos, mas enviarei o outro Consolador. Quer dizer, o Espírito Santo é o Consolador, é o outro Consolador. Antes, os discípulos tinham Jesus fisicamente e lado a lado com eles. Mas quando Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo que faria com que os seus seguidores, seus discípulos, tivessem Jesus dentro deles. Agora, não do lado, não, mas dentro. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo em espírito, que é o outro Consolador, que vem para guiar o nosso espírito, a nossa cabeça, nossa inteligência, sabedoria, conhecimento, discernimento, temor para com Deus. Então, nós não podemos apagar o Espírito, desprezar o Espírito, ignorar o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Não é a profecia de homens, não. Não é aquela pessoa que se diz profeta, profetiza, seja lá o que for, ela venha falar e você obedecer. Não, não faça isso. Você tem que não desprezar a profecia bíblica, aquilo que está escrito. Não é a profecia do homem, não é a profecia humana, é a profecia de Deus, que é o que está escrito na palavra de Deus. Toda vez que eu prego a palavra de Deus, eu estou profetizando. Eu estou profetizando porque eu estou profetizando aquilo que o Espírito Santo fala. Está escrito. Não tem dúvida. Então eu não estou adivinhando, tentando adivinhar o futuro de ninguém. Eu estou aqui ensinando as profecias. Então ele diz, não desprezeis as profecias. Ele disse também, examinai tudo. Olha só, examinai tudo. A gente examina com a cabeça. A gente não examina com o coração. É a cabeça que examina, que pesa, que avalia, que acha se é bom, se não é bom. É a cabeça que faz a escolha. Examinai tudo. Quer dizer, na cabeça, retende o bem. Então, quando o Espírito, que conduz a nossa cabeça, quando examina as coisas direitinho, ele faz reter o bem e desprezar o que é mal. Isso decide-se na cabeça. Então, ele diz também, abstende-se, evitai toda a aparência do mal, quer dizer, fuja do mal. O que é mal, tudo que aparece que não é bom, fuja. Se é uma companhia de uma pessoa que é má, então, se você puder, não é o marido nem a mulher, mas você tem que fugir da aparência do mal. A aparência do mal, imagine do mal. Aí ele diz assim, isso que eu queria pensar com você, examinar com você. Ele diz, e o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, quer dizer, e o mesmo Deus de paz vos separe em tudo. Separe para quem? Para Ele, para Deus. Mas isso tem que haver uma concordância na cabeça. É na cabeça que a gente decide se separar do que é errado, separar o joio do trigo. É na cabeça, é o Espírito que decide. Entendeu? Então, é o Espírito que a gente tem que
ter dentro de nós para conduzir o nosso coração, ou seja, a nossa alma, e então o nosso corpo vai agradecer. E o mesmo Espírito, e o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus de paz, vos santifique, vos separe em tudo. E todo o vosso espírito, olha só, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, primeiro espírito. Aqui está falando do espírito humano, a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso racional, onde nós pensamos, raciocinamos, meditamos, avaliamos, vejamos o que é bom e o que não é bom, separamos o joio do trigo. Isso é feito no espírito. É o espírito que tem que decidir isso. Quando a nossa alma está sujeita ao nosso espírito, então ela vai ser alegre. Ela vai ser alegre, vai ter alegria completa do Senhor Jesus. E então o corpo vai agradecer. Agora, muita atenção, muita atenção. Então, primeiro é o espírito, segundo a alma, em terceiro vem o corpo. Então, Deus nos dá o Espírito Santo, o outro Consolador, Jesus em espírito, para conduzir o nosso espírito, para que o nosso espírito venha conduzir a nossa alma, para que a nossa alma venha sentir o prazer, a alegria é na alma, para que a nossa alma, o coração, conforme se costuma falar, a nossa alma ou o nosso coração tem a alegria completa do Espírito Santo. E então o nosso corpo vai agradecer. O nosso corpo vai acatar tudo e vai receber tudo que Deus tem de Deus para nós. É muito importante que você entenda isso. Você se lembra quando Jesus disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não fala, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o seu espírito? Não. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o seu corpo? Não. O corpo vai ser perdido mesmo. Cedo ou tarde o corpo não vai ficar aqui. É como o templo de Salomão. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Também o corpo não vai ficar nada, zero. O corpo vai desaparecer. Mas quem vai conduzir o corpo? É o espírito. O espírito conduz a alma se sujeita ao espírito, e então a alma tem a paz de Deus, a alegria completa de Jesus, e o corpo vai agradecer. Então todo o prazer, alegria, tristeza, angústia, choro, pranto, toda a dor que nós sentimos, o ser humano sente, é na alma. É na alma. É óbvio que essa alma está dentro do corpo, e o corpo sofre as consequências porque a alma está sofrendo. Então, para ficar bem claro, vou repetir para que você entenda direitinho. Eu estou tentando e que o Espírito Santo venha fazer você entender, que ele me dê as palavras certas para que você venha avaliar na sua cabeça, no seu intelecto, usar a sua inteligência, que é o seu espírito, para que você entenda e tenha discernimento espiritual. Então, veja o que está escrito, a profecia. E o mesmo Deus de paz, o Deus de paz, vos santifique em tudo. Então, o Deus de paz santifica tudo. Santifica o espírito, o nosso intelecto, os nossos pensamentos,
santifique a nossa alma, ela venha a ser separada. Santificar quer dizer separar. Então, separar a sua alma para que ela saiba se submeter ao Espírito e faça a escolha certa, para que então o corpo venha usufruir os benefícios do prazer. O prazer de uma alma feliz, uma alma que trabalha em conjunto, em parceria com o Espírito, que é a inteligência, que por sua vez trabalha em parceria com o Espírito Santo. É para isso que Deus nos dá o Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, ele colocou o espírito, alma e corpo. Ou seja, na linguagem nossa, ele colocou a inteligência, ele colocou o coração, ele colocou o corpo, que está sujeito ao ambiente da terra. Então, o espírito humano é a inteligência, é o racional, é a cabeça. Quando o espírito humano recebe o Espírito Santo, se sujeita ao Espírito Santo, ao governo do Espírito Santo, então a pessoa automaticamente entra no reino de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro o Espírito. Quando o seu espírito é conduzido pelo Espírito Santo, e isso só é possível quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes para a gente hoje. Hoje vai ser um dia de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, porque estamos buscando isso. E, obviamente, quando a pessoa recebe o Espírito Santo conduz a nossa inteligência, conduz o nosso entendimento, conduz o nosso raciocínio. E então, se o coração, que é a alma, se sujeita ao Espírito Santo, então a alma tem a alegria completa do Senhor Jesus Cristo. E então o corpo vai agradecer a saúde, porque se há saúde espiritual, há também saúde física. Essa é a realidade. Agora, veja só, o diabo, obviamente, faz o trabalho dele. Ele engana o coração, para que o coração venha corromper o espírito humano. E então as pessoas tomem a decisão errada, façam as suas escolhas erradas. A gente faz escolha na cabeça, mas quem influencia a cabeça é o coração. Se o coração não é novo, se o coração não é conduzido, sujeito ao Espírito Santo, que, por sua vez, dirige o espírito humano, então o coração será rebelde e, consequentemente, o corpo vai sofrer as consequências. Então, resumindo isso tudo, Jesus disse, uma vez eu ouvi essa voz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro é satisfazer todos os caprichos, concupiscências, desejos da carne. E eu tinha realmente esse projeto pessoal. Aliás, todo mundo tem, né? Estudar, me formar, enfim, ter uma profissão bem-sucedida, me casar, constituir família, que esse foi o referencial que eu recebi dos meus pais. Então, eu tinha esse pensamento, ganhar o mundo. E ganhando o mundo, eu ia satisfazer a minha carne, ia satisfazer o meu coração, especialmente, obviamente, e o meu espírito. Eu pensava assim, só que, se eu ganhasse o mundo, eu perderia a minha alma. Porque o mundo é do mal,
O mundo está mergulhado no inferno. O inferno está nesse mundo. E você sabe disso. Todos sabemos que esse mundo é um pedaço do inferno. Então, as pessoas que querem ganhar o mundo perdem a sua alma, perdem a sua salvação. É o que Jesus está falando. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ora, a alma é que é eterna. O espírito que Deus nos dá, a inteligência, o racional, a sabedoria, a consciência, esse volta para Deus. Esse volta para Deus, que o emprestou. É Deus que nos empresta a sabedoria dele, para que o homem venha criar aviões supersônicos, a ciência, a tecnologia, tudo que existe no mundo, sabedoria que vem de Deus. É o Espírito. É o Espírito que Deus nos dá. É a sabedoria que vem de Deus. Mas ele empresta para a gente. Quando a gente morre, essa sabedoria volta para Deus. O espírito humano volta para Deus, que é a sabedoria dele. Ora, o corpo, a gente já sabe, volta ao pó. Mas e a alma? A alma é que é a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Ele deu a alma dele em favor da nossa alma, da sua, da minha alma. Ele comprou a minha alma, comprou a sua alma com a sua própria alma. Então, ele tem o direito. Ele tem o direito de ser servido pela nossa alma. Mas se nós resistimos nos sujeitar ao Senhor Jesus, ao Espírito dele, então o nosso espírito vai estar corrompido, a nossa inteligência vai estar corrompida pela influência do coração, porque o coração é ganancioso, é cobiçoso, o coração é invejoso, é cruel, o coração é que gosta, quer, porque quer se vingar. Agora, cabe à cabeça decidir. E como o coração manda na cabeça que não tem a direção do Espírito Santo, aí a pessoa se perde. Obviamente, se perde. É isso que Jesus fala. Olha, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Você ganhar dinheiro, você ganhar sucesso, você ganhar tudo e perder a sua alma, que é, em outras palavras, o coração. A alma é a que sente, a alma que tem sensações. Deus nos deu o espírito, inteligência, nos deu a alma para ter a sensibilidade que ele tem e nos deu o corpo para que nós pudéssemos viver neste mundo. Amiga e amigo, a sua alma não tem preço. É inegociável para Deus. Mas, se você não tem a direção do Espírito Santo, ou se a sua alma não tem a direção, o governo do Espírito Santo, então ela vai se perder. E uma vez perdida, não tem mais jeito. Uma vez a pessoa morrendo, sem ter se arrependido, então não há mais salvação. Enquanto a pessoa está viva, ela tem o direito, o privilégio de dizer para Jesus: Senhor, eu entrego a minha alma para ti. O Senhor veio para salvar minha alma, eis a minha alma para te servir. Está aqui. Toma minha alma. Ainda que seja no último momento da sua vida, como foi o caso do ladrão na cruz. Ele pensou, raciocinou e disse: ele viu que Jesus, ele percebeu, ele examinou e viu que Jesus era realmente o Salvador. E ele então disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus virou-se para ele e disse:
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele foi salvo pelo gongo. Foi salvo pelo gongo. Então, você também pode ser salvo dependendo do seu querer, dependendo do seu espírito, se submetendo ao Espírito Santo. É por isso que a gente hoje está orando e cobrando de Deus o que a gente mais quer na nossa vida. Tudo o que a gente mais quer, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dirige o nosso espírito vai dirigir o nosso coração, e o nosso coração vai dar ao corpo a paz, vai dar ao corpo a tranquilidade, vai dar ao corpo a saúde física que ele precisa. Vamos pensar assim, amiga e amigo. Você pode ler esse texto de 1 Tessalonicenses, Paulo, a igreja, dirigindo-se à igreja em Tessalônica, ele fala assim: não apagueis o Espírito Santo, não resisti o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, o que está escrito, não é profecia humana, é profecia de Deus, está aqui escrito. Tudo que está escrito na palavra de Deus, não despreze, não despreze. Examinai tudo, examine e retende o bem. Evite toda a aparência do mal. Fuja do mal, em outras palavras. Fuja do mal. Mal são aquelas companhias, é aquela companhia que não vale a pena você estar com ela. Os amigos maus, os amigos que conduzem para a bebedeira, para a droga, para tudo que não presta. Os maus amigos. Então, e o mesmo Deus de paz vos santifique, vos separe em tudo. Primeiro, o vosso espírito. Segundo, a alma. Terceiro, o corpo. Esses três sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até logo mais, ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.